Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu tô com frio, Gabriel Divan. Eu tô que nem os cachorrinhos no frio lá, cara. Que vídeo maravilhoso, tu cara. curtiu? Que vídeo maravilhoso, cara. Os cachorrinhos assim tomando um mate, escutando uma gaita do lado do fogo. Muito gaúcho, né? Paeirinho. Paeirinho na fronteira uruguaia. Cara, que loucura, tá muito frio, galera. Inclusive, a gente faz esse apelo, né? Se você estiver em algum lugar aí onde tá passando esse friozão que nós estamos aqui no sul, você, por favor, trata de engajar com alguma campanha na sua cidade aí que certamente tem de arrecadação, de agasalho, alguma coisa de donativos nesse sentido aí, porque tem muita galera precisando. É verdade. Então, né, cobertor, agasalho, todo esse tipo de coisa assim, participem. Gabriel Divan, tá muito bom o nosso episódio de hoje, cara, né? Infelizmente a gente tem falado uma gentinha, né? Mas a gente aproveita para falar de coisa boa também, né? De gente que tá fazendo coisa legal. Tem gente que tá fazendo e é claro que tá sendo atacado por gente que, não tá fazendo nada e dois, não gosta que ninguém faça nada porque tem como mote de vida que não se faça nada quanto a certas coisas, né? Vocês vão entender, vocês vão sacar, né? Assim que o episódio aparecer aí, vocês já vão saber sobre o que é e tudo mais, né? Mas, cara, é isso aí, né? É isso aí, aproveitar aqui de início, Gabriel, antes de a gente ir pro episódio, então, que o pessoal também pode ajudar a Vira Casacas, né, cara? Né? Se você tiver como, se tiver aí sobrando uns pilas, o que pode fazer, Gabriel? Olha, a prioridade é você doar agasalhos aí para o pessoal na sua cidade. Procura aí, galera de defesa civil, procura campanhas que tem em vários lugares, essa é a prioridade. Agora, outra coisa que é boa também é, sem ironia nenhuma, você ajudar o pessoal que produz coisas que você gosta. É aquele canal do YouTube, é aquela newsletter, é aquele podcast, por exemplo, o Vira Casacas, né? Que precisa. Por quê? Porque a gente é independente, a gente não tem rabo preso, a gente fala o que a gente bem entende e o que você quer ouvir. E justamente por isso que a gente precisa dessa forcinha. Então, ao invés de compartilhar, né, barbaridades que esses outros caras falam aí à torta direito, como a gente vai falar no começo do episódio, né? É importante deixar claro certas questões ali. Em vez de ficar compartilhando debates inúteis, coisas parecidas, você vai lá e compartilha, curte, comenta, dá estrelinha para quem você gosta, para quem você acha que faz uma coisa legal. Levanta a bola de quem está mandando bem, ao invés de ficar necessariamente fazendo propaganda para quem está mandando mal. E claro, Felipe, dá para fazer uma outra coisa também. Essa é claro, sem dúvida nenhuma, se você puder, né? A gente não está aqui querendo fazer sacrifício de ninguém. Se tiver tudo bem aí com você para poder liberar pelo menos R$5 por mês, você já nos dá uma força e tanto. E aí vai lá em apoia.se/viracasacas ou orelo.cc, se cadastra e deixa esse apoio aí para a gente pagar os nossos trabalhadores, para a gente pagar o servidor, para a gente manter as contas da casa em dia, porque o programa ele é grátis e sempre será. Você está dando uma ajudinha. E lembrando, né, que ali daquele outro lado tem um monte de gente que contribui, né, que inclusive... Pois é. Aí, né, Felipe, o negócio, os caras fazem filme, né, e os filmes vão melhorando de qualidade, eles vão melhorando, né, no sentido da carcaça, né, porque o filme é uma porcaria, né, mas ele vai ficando mais apresentável, o pessoal vai conseguindo botar mais publicidade, aí não adianta chorar. Não adianta chorar. Então, por favor, ajude quem está do seu lado, né? Se for Vira Casacas, a gente fica feliz em dobro. Perfeito. Vamos pro episódio? Vamos pro episódio. Gabriel Divan! E aí, meu caro? Estamos aqui, né, cara? Sempre na espreita e sempre no aguardo. Tudo bom? Estamos aqui acompanhados hoje do homem que já não precisa mais de apresentação aqui no Vira Casacas também, Caio Almendra. E aí, Caio, como é que tu tá, cara? Eu tava contando aqui antes de começar que eu tô com o bom e velho caso de síndrome de vira-casacas, porque toda vez que eu tô gripado, eu tenho uma gravação marcada. Não é toda vez que eu marco uma gravação com vocês que eu fui gripado, mas toda vez que eu tô gripado é porque tem uma gravação marcada. Eu acho que o pior caso foi do Caio Anon, que aí um simpático telespectador disse que eu estava parecendo o Darth Vader. Toda vez que eu falava uma frase, eu sussurrava depois.
mas eu tô bem entupidão, assim. Pelo menos tô de bom humor. Acho que vai ser legal por conta disso. Tipo aquela velha da chuva, olha, dói minha canela aqui quando começa a frente fria vindo do noroeste, né? Então, o cara sente um certo tipo de desconforto nasal, ali começa a garganta, o cara assim, ih, vamos gravar Vira Casacas. Vai vir o convite. Tem que ler alguma coisa pra gravar, o que eu tenho que fazer mesmo? E dessa vez, então já engatando aqui, né, dessa vez a gente só coloca o Caio em coisa finíssima, né, em coisas assim, ó, muito boas de fazer, mas foi proposta dele, então também não pode reclamar, né? O que a gente fez para que você não tenha que fazer, né? Não é react, né, Gabriel Divan, que o Gabriel odeia react, eu também odeio react. Pavor de react. Não é isso, digo, é uma entrevista unilateral. Faz o seguinte, cara, compra um João Bobo, bota a cara do seu inimigo e fica batendo no João Bobo, né? E tem algumas pessoas que tem que cuidar, né? Porque elas são acertadas pelo João Bobo também, né? Na volta, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou precisar de psicotécnico para comprar João Bobo. É verdade. Mas enfim, qual é que foi, né? O que disparou a ideia desse episódio aqui, você que está ouvindo? O Brasil Paralelo lançou um documentário chamado MST Terra Prometida. Olha só, é muito bom o título. Muito bom. Mas é muito bom porque o título é do MST. Então. Essa é a coisa bizarra que eles fazem. Essa é a coisa bizarra que eles fazem. Mas lança ali com um bom título, né? E daí o Caio disse, eu vou assistir isso aqui, eu quero assistir esse negócio aqui. Né? É claro que eu, como pessoa que eu sou, né? Eu digo, também vou assistir, até porque, Gabriel, deve dizer assim, ó, pô, deu play pra eles no YouTube, caiu lá no esqueminha. Opa, o esqueminha, né? O que tem de filme marca diabo no esqueminha, né, não tá no gibi, então esse é mais um desses, né, mais um desses casos. Mas eu queria fazer só um alerta aqui, uma nota de rodapé, meus caros amigos, porque, sim, eu sou um grande propagandeador da tese de que a gente tem que parar com esse papo do react, né, porque eu acho um saco, além de tudo, né, mas assim, o termo reagir para esse tipo de coisa que a gente está fazendo já é ruim. Mas vamos usar ele então, vamos manter esse léxico, tá? Reagir ou comentar alguma coisa não me parece o problema, né? Eu não gosto do estilo, né, da questão do react, vira uma guerra de reacts que reagem a outros reacts, enfim, né? Agora, comentar uma coisa não é problema. Assim como aquela velha discussão sobre dar palco ou não dar palco. E aí, o antídoto, né, ou a vacina, ou o conselho que a gente dá é sempre o mesmo, né? Uma coisa é você pegar o comentário do Zezinho das Couves lá e dizer assim, agora eu vou ficar aqui fritando em cima do que essa pessoa que não é ninguém falou e tal. Aí você espalhou o Zezinho das Couves. Aí assim, em um mês já tem carta querendo casar com o Zezinho das Couves, fã-clube do Zezinho das Couves, fã-clube Zezinho das Couves das antigas, né? Zezinho das Couves sincero. Zezinho das Couves se filiou ao PL, se candidata a vereador isso, no dia se seguinte. E ganha, né? E ganha, né? Não, cara, assim, ó, é impressionante. Agora, outra coisa é o seguinte, né, meu? Tu tem aí, por exemplo, um ex-presidente da República falando merda golpista. Um deputado federal que é filho desse ex-presidente. Um outro deputado federal que está em atuação e tem muita popularidade. Pessoas, vamos deixar bem claro, né? Comentar o que esses caras estão falando não é necessariamente ser pautado por eles, que é uma outra coisa perigosa. E não é também o papo de dar ou não dar palco. Você está dando palco para um senador bolsonarista. Cara, o cara é senador da República. Eu acho que ele tem mais palco que eu, inclusive, né? E aí, não dá para negar, porra. Nós estamos falando aqui, por mais que o nome não se adeque muito bem, mas vamos lá, né? É uma produtora de filmes, né? Ou de conteúdos, ou coisa parecida. Cara, que tem muitos adeptos, que tá jogando seu material aí na roda, cara. Então, assim, a gente não tá levantando aqui ninguém da tumba nem debaixo da terra, né? A gente tá falando sobre um fato que é, né, um material que tá sendo colocado e é importante que se fale sobre isso e a gente vai explicar por quê, mas enfim. Não, e tem um detalhe, né? Quem tá dando palco pro Brasil Paralelo é o Google. São os Big Techs. Uhum. O Brasil Paralelo é a empresa que mais gasta em publicidade online do Brasil. Eles gastam milhões por mês comprando ad do Google, ad do YouTube, não sei o que. Você não consegue ouvir nada de política sem aparecer a imagem deles. Aí você vira e diz, não... Inclusive vira casacas, né? Inclusive vira casacas.
Se você ver vira-casacas no YouTube, você vai ver a porcaria da propaganda deles. E aí, porra, não, você tá dando palco porque você tá comentando. Não, meu amigo. Você tá tirando a responsabilidade do Google nessa história, que tá aceitando dinheiro pra teoria da conspiração, pra louvar o cara que jogou ácido, jogou fogo, que tentou matar a Maria da Penha e por aí vai. E no caso específico aqui do filme que a gente vai comentar, pra louvar grupo de extermínio. Vamos deixar bem claro, assim, o que a gente vai fazer é falar mal de documentário, falar bem de um movimento social que é extremamente importante para o Brasil e para o mundo, desmontar as suas coisas e lembrar, isso aqui está louvando um grupo de extermínio. A gente pode falar isso assim, claramente. E falar menos sobre o dia a dia, a filigrama ali, mas sobre a narrativa geral. É menos de dizer, eles fizeram isso, aquela frase ali tá ruim, como o React faz, né? Que olha a vírgula, e vira e diz, olha, o discurso dos caras é isso aqui, é mentira por conta disso. O que o MST de fato fazia é isso aqui. E isso aqui é a narrativa que a gente tem que falar. E eu lembrei disso, assim, porque o primeiro vira-casacas que eu participei foi aquele do Som da Liberdade. E uma vez eu tava andando na rua e um cara que tinha feito escola comigo, não lembrava dele, ele parou e disse, foi muito legal porque eu sou dou aula no vestibular comunitário e muito evangélico foi ver não sei o que, blá blá blá, e eu tinha alguma coisa que era engraçado, que servia para meus alunos de 17 anos de idade assistir, que eles não iam achar chato, e que eles podiam falar com o pai dele, tipo, pai, não é bem assim, esse cara é um pilantra, não sei o que, blá blá blá. Então uma ideia mais de difundir o argumento de por que isso não é bem assim para as pessoas usarem daqui para frente, do que exatamente ficar numa filigrama de isso aqui, essa vírgula aqui, esse detalhe aqui e por aí vai. Eu fiz essa proposta para o Abal, passamos essa proposta para o Divan, tínhamos um quarto convidado aqui que infelizmente não pôde vir, é o senhor Brasil Paralerdos, ele nos ajudou, já podemos dar o crédito a isso, nos ajudou com algumas anotações, eu fiz as minhas, cada um fez as suas, mas ele nos ajudou com seus apontamentos, é um cara que pesquisa bastante e tenta fazer esse tipo de trabalho de embate ao Brasil Paralelo, mas infelizmente ele não pôde vir. Impressões gerais, Caio, assim, ó. Primeiro, o filme, ele é razoavelmente bem feito. Caro. Ele é razoavelmente bem feito. Ele é caro. Ele tem CGI porcaria, mas tem, que é uma coisa que, né, outros não tem. Tem uma abertura que começa a pegar fogo e tal, e o fogo é todo fake, e os carrinhos vêm, são fake, tá, né? Mas assim, ó, ele é bem produzido, de novo, né, não vai achar que é hollywoodiano. Não é, mas assim, ó, se tu vai pegar qualquer outro movimento, ou tu vai pegar até um partido aqui no Brasil para fazer isso aí, ele não consegue. Porque é um negócio assim, que demanda esforço, demanda muito dinheiro, né? Fora esses contatos para ir pegando a coisa. O que eu achei, assim, de novo, impressões gerais, Caio. Eu achei curioso como, primeiro, assim, ó, fica muito claro que eles não se importam em falar coisas contraditórias. Né? Tu vai ter durante todo o documentário deles, de uma hora, assim, inicia, né? O início de todo o negócio é colocando o MST como um grupo extremamente violento. Né? O início é esse aí, faz um cortezinho de uma cena como se eles estivessem partindo para cima da polícia e não sei o quê, e como a polícia que está resistindo, né, a esse grupo. O que é muito engraçado, agora talvez seja um negócio da vírgula, mas assim, ó, é a galera que defende o povo lá do 8 de janeiro. Né? Lá naquele momento, quando tu tem verdadeiramente, né, uma multidão atacando o policial, ali tudo bem, tudo tranquilo, senhorinhas com Bíblia na mão, né? Mas o MST que parece como totalmente violento. Assim como quando chega no fim, e a gente vai ir até lá, rola uma mensagem que eu achei extremamente esquisita, do tipo assim, olha, os membros do MST não são o problema. Né? Eles são pessoas boas, que querem trabalhar, tem muita gente bacana. O problema está na liderança, né? Porque daí aparece, ó, o Stedley só falta aparecer com um chifrinho para ele ser diabo mesmo, assim. E é claro, o Lula. Esse é o grande problema do negócio, apesar de eles resistirem bastante tempo até largar o nome do Lula. Mas, e tem muita informação desencontrada, tem muita alegação que se utiliza para um lado para depois ir para o outro. Eu cheguei a achar em determinado momento confuso,
sabe, tudo isso aí, Caio. Eu não sei se tu teve a mesma impressão. Eu gosto de pensar assim, e a gente vai anotando enquanto a gente vai fazendo, mas o telespectador médio não anota, né? Uhum. O que vai acabar acontecendo é, se você distanciar bem uma contradição de outra, o que acaba pegando é mais uma aura de que tem algo escondido. Aliás, esse é o grande espírito da Constelação, né? Tem algo escondido aqui, não estou te contando algo, deixa eu contar a estética de que algo está tenebroso, e eles trabalharam muito bem essa estética, convence mais do que os argumentos em si. A contradição mais engraçada para mim é que o documentário começa com uma lambeção da própria rola, começa e termina com tipo, na verdade o documentário fica no meio, mas o vídeo de 4 horas começa com 1 hora, 40 minutos, meia hora, sei lá o que, deles dizendo como o Brasil Paralelo é foda, e depois termina com 2 horas e tanto de um debate deles também dizendo como o Brasil Paralelo é foda. Nessas primeiras meia hora ali do sócio falando, é um cara meio sapatênis, assim, meio Thiago Leifert, um negócio preto atrás, ele sozinho falando, não sei o quê. Lá pelas tantas, eles divulgam que quem se tornar premium naquela live, não sei o que, ganhará um boné. Não passa 1 hora do documentário em si, a primeira coisa que eles começam a criticar é: o MST vende boné! É uma questão estética, não é uma questão de argumentos de verdade. Você fica assim, meu amigo, tu abriu um documentário vendendo boné, cara? Tu acha que o seu adversário não pode? É só porque a Camila Pitanga ficou mais bonita do que você, com boné na cabeça, cara? O que foi? Mas esse tipo de contradição permanente, em geral, em relação a bobagens, eles abusam. Mas eu tenho a impressão de que se vocês passarem o suficiente, deixar a áurea estética daquele jeito e por aí vai, a pessoa esquece. E aí, ou também aquela situação de, não, mas é porque esse aqui é uma nobre causa, então vale vestir o boné. O dos outros é aquela causa que eu já, pela estética, pela forma, não sei o que, já não, ou por preconceitos anteriores, eu já não gostava, e por conta disso eu vou ser contra. Mas assim, eles abusaram demais de umas contradições assim, até bobas, né? Essa do boné chega a ser boba. É um brand, é uma estética, os artistas, é modinha, não sei o quê. Cara, assim, ó, uma coisa que tem que ser dita, né, e que é bom que se fale isso no começo, é que as produções, né, do Brasil Paralelo, elas estão longe de ser ruins num primeiro sentido, né? Então, assim, se a gente ainda não se convenceu que queremos emplacar discurso, queremos emplacar, né, estilo, queremos colocar o nosso ponto de vista de uma maneira que seja palatável, que seja sedutora, que seja algo que vá permanecer de alguma maneira, isso aí tem que ser bom. Isso aí tem que ser bom e esses caras entenderam. Então, claro, sim, é um filme com alguma partezinha de atuação ali que é meio constrangedora, né, que é meio brejeira ou coisa parecida. Cara, isso é o de menos. Isso é o de menos porque, terrivelmente, eu não digo que eles vão fazer um filme, um conteúdo bom, não sei o quê, até porque, né, é uma coisa que está um tanto quanto atrelada à canalice do que eles querem dizer e à falta de compromisso, né, em relação à realidade frente àquilo que eles querem enfiar goela abaixo. Agora, que eles estão melhorando, eles estão, né? Outros exemplos como, e eu vou falar de novo disso depois por um outro motivo, mas a própria questão do material em relação a Maria da Penha, mentindo descaradamente em relação a Maria da Penha, a própria questão do material, que esse eu acho assim, perigosíssimo, porque ele tem um fator de convencimento e uma penetração muito, muito importantes, que são, né, aqueles materiais ao redor do filme dos lobos, aquele da segurança pública e tudo mais. Cara, a coisa está andando para frente pro lado deles, porque estão conseguindo fazer uma aglutinação, né, que é uma coisa que em algum momento tem fronteiras ali entre documentário e você querer colocar uma opinião a partir até de situações ou trechos encenados, né? Mas, cara, de fato, eles estão caminhando. Você vê que os passos foram dados, sim, não estão estagnados no mesmo lugar, e quando o cara apresenta um material como esse, é sinal de que, entre outras coisas, está muito confortável para poder testar, está muito confortável para poder querer, de repente, jogar a rede mais longe para ver o que puxa. Então, nesse caso, fazer isso, né, eu acho até que
eventualmente queimaram um cartucho muito cedo, né? Para falar contra o MST ou algo do tipo assim, né? Poderia ser em algum momento quando tiver mais fortalecida essa lógica. Agora, a quantidade de assinantes que esses caras têm, quantidade de patrocínio que eles têm, a quantidade de necessária, né, ênfase que ganham, né, produtos deles, está refletida aí, né? Os caras estão aí, eu não sei que número é já esse filme aí, né? Se a gente puder fazer uma filmoteca da BP, né? Eu não sei que número nós estamos, mas, cara, o cara percebe que a coisa realmente andou e o cara percebe que sim, né? Daqui a pouco vai haver um arsenal disponível para quem quiser, de alguma maneira, se nutrir politicamente, ideologicamente, a partir só desses filmes. A gente fala muito que a galera só olha YouTube, que hoje em dia a galera só fica no Zap Zap e nos compartilhamentos fáceis e tudo mais, mas, cara, o que esses caras estão fazendo é, sim, você ter uma biblioteca, uma filmoteca, você tem uma universidade de material para quem quiser ir lá um dia, chegar e dizer assim, eu queria aprender sobre X. Eles vão ter tudo. Não no sentido genérico de um velho gritando numa câmera de webcam ou coisa parecida. Não, no sentido de ter, basicamente, né, um conjunto de material que pode muito bem ser palatável. Não é aquela coisa, assiste as lives do fulano, assina a newsletter do fulano. Não, cara, toma aqui um filme. Então, a minha primeira manifestação aqui é um tanto alarmado e um tanto preocupado, porque com pontos ridículos, sim, com contradições, muitas. Com mentiras, basicamente o tempo todo. Agora, há um filme. Há um filme sobre o MST que tem fácil difusão e que não é do MST, não é do Vira Casacas, não é da gente. Não. É um filme de caras mentindo sobre o MST. Mesma coisa sobre segurança pública, mesma coisa sobre 8 de janeiro, mesma coisa sobre Maria da Penha. Aí que tá, né? A pergunta poderia ser, onde é que isso vai parar? Cara, vai parar muito longe ainda, né? Se a coisa ficar assim. Vamos, é perfeita essa tua colocação por causa disso, né? Se tu vai ver o documentário, né, do início ao fim, ele vai tentar colocar sempre um mix de um especialista, né, que daí tem o professor de ciência política, que depois vai para o advogado, que é especialista em direito de propriedade, e daí no meio relatos de pessoas que participaram, né, tem aquele negócio do, né, parece aquele meme que tu gosta do ex-drogado, ex-gay, ex-portador do vírus da AIDS, né, sempre os ex que vem. Não, eu tô tentando achar até hoje, eu até falei pro Gui, um beijo, um abraço pro nosso Gui, né, nosso grande capista e um dos mentores aqui, né, da ideia, do mundo das ideias, chamado Vira Casacas. Eu falei pra ele, tenta achar pra mim, porque tem um desses panfletos aí que o cara é bicampeão mundial, Caio Almendra. Então assim, ó, ex não sei o que, ex-travesti, ex-drogado, já teve câncer, já teve HIV, né? É uma coisa muito mirabolante. E tem um desses aí que o cara é bicampeão mundial. Ele só não anuncia do quê. Então tá lá na ficha dele, assim, bicampeão mundial. Eu fiquei pensando, cara, do que esse infeliz é bicampeão? Eu preciso saber. Só que eu perdi o panfleto. Mas é isso aí, Felipe, é isso aí. É o panfleto, né? E é um panfleto. É um panfleto, né? Só que ele vai se socorrer muito exatamente dessas ideias do argumento de autoridade, né? Que pega muito forte. Tanto que eu sei que o Caio gostou muito quando apareceu o Chico Graziano dizendo assim, ó, não há mais terras ociosas no país. Esse papo todo do MST, né, de que tem terras improdutivas, que tem terra parada, não tem mais. Não existe mais, Caio. E naquele momento eu gosto também porque passa uma imagem de florestas de eucalipto, que a gente sabe que é uma coisa que não é considerado improdutivo, vamos deixar claro para não incorrer em erros aqui também, mas pelo amor de Deus, tu dizer que tendo floresta de eucalipto, isso significa que está resolvido o problema fundiário no país. Quem é que são esses caras que estão querendo plantar? Você já está muito bem ocupado, obrigado, por eucalipto. Inclusive eles invadem e cortam essas árvores aqui. Digo, nossa, crime ambiental. Né? Só pode ser crime ambiental. Isso aí está aqui o BP, então, defendendo, né, a legislação ambiental brasileira. E eu acho que o que é mais interessante disso, dessa parte como um todo, é que há um reforço de uma tese do MST, uma tese da esquerda como um todo, que é que a questão fundiária brasileira é colonial.
Porque o que ele vai falando, e o que vai se falando naquele momento da narrativa é muito engraçado, assim. O cara começa assim, um anterior ao Chico dizendo, não, no Brasil, a terra até 1850 era vazia, e qualquer um podia ficar, de fato, havia uma liberdade de terras. E aí, o Estado determinou com a lei de terras que toda terra que fosse vazia era do Estado, e a gente foi lá e comprou. Então, o que ele está dizendo no final das contas não, e ainda fala mais, Portugal conquistou esta terra. Pô, essa parte me deixou maluco, assim, cara, porque o cara chega e justifica todo o direito de propriedade do Brasil a partir de... Não, mas veja, Portugal chegou, civilização, e agora não é de Portugal. Ninguém. Não tinha ninguém, Portugal faz o que quiser, tá tudo tranquilo. E daí, essa terra que não tinha ninguém, Portugal dá pra alguém, é desse alguém pra sempre. E fim de papo, assim, agora estão esses malucos falando que não pode ser dessa maneira, né? Ora, essa sesmaria é minha, né? Essa capitania hereditária é da minha família desde 1530. Há uma questão clara de res nullius, então, de colonialismo, no final das contas. Quando se chegou nesse continente, morreu uma quantidade significativa das pessoas, o continente ficou mais vazio por conta disso, e isso até ensejou uma pequena era do gelo em 1600, porque tantas pessoas morreram com a chegada dessas doenças que um pouco de floresta cresceu, se capturou muito carbono e gerou um problema sério na Europa, inclusive, de falta de alimento, congelamento e por aí vai. Mas havia gente pra cacete aqui. E a bem da verdade, essa é a parte que não é contada, do outro lado do colonialismo, que eu tenho direito, eu tenho poder, não sei o quê, quem é essas pessoas que estão na terra, buscando a terra, quem é esse campesinato que o Mestre mobiliza? Eles são os ribeirinhos, eles são os indígenas, eles são a transformação das pessoas que moravam nessa terra em sem terra. Esse processo que começa quando Portugal invadiu, conquistou, e aí o que aconteceu, e aí a gente comprou não sei o quê, não é do tipo essas pessoas chegaram depois. Essas pessoas são as pessoas que já estavam. Essa é a continuidade das pessoas que já estavam. Então, assim como Portugal invadiu e alguém comprou a Sesmaria ali, as pessoas que ali ficaram foram sendo expulsas e foram se tornando campesinato brasileiro. E foram deixando de ser indígenas para serem pobres, a partir do despossuimento da terra. Você deixa de ser indígena, indígena quer dizer aquele que estava lá, né? Aquele que está na terra, aquele que é originado na terra. E você passa por uma situação de desposse. A partir do momento que você deixa de ser indígena, passa a ser despossuído, pobre, você passa a ser sem terra. E você se torna, claro que isso tem um processo de aculturamento, né, se veio depois e por aí vai, mas você se torna esse campesinato em conflito com quem está se apoderando dessas terras. Então esse processo colonial que é contínuo e que a esquerda argumenta ser contínuo, eles confessam no filme. E eles deixam bem claro, é isso mesmo. Eu comprei de Portugal a partir de 1850. E aí vale uma coisa bastante interessante de ser comentada, né? O que quer dizer reforma agrária? Tem outro momento muito engraçado que me deixou furioso, foi o momento que ele disse, não, a reforma agrária começou a existir a partir da chegada do marxismo. E aí eles erram as datas, né? O marxismo chegou no século XIX, na verdade o marxismo chega no Brasil no século XX. A gente já tinha discussão sobre reforma agrária antes do marxismo chegar no Brasil, com a chegada de europeus anarquistas. E você teve reforma agrária pré-marxismo. Você teve. Marx estava vivo quando aconteceu a reforma agrária dos Estados Unidos, por exemplo. A ideia de reforma agrária principal é terra livre, mão de obra livre. As pessoas podem circular e as pessoas podem se apossar de terras. Ou as pessoas que estão na terra merecem e recebem aquela terra. Essa é a principal ideia de reforma agrária. E no Brasil é muito claro que isso não acontece porque você tem uma proibição da posse de terra pura e simples em 1850, com a lei de terras, quando tudo vira do Estado. Em 1850, que outra lei é muito relevante que entrou em vigor em 1850? O fim da escravatura. A segunda lei, a lei que pegou, de proibição do tráfico negreiro. O que, no final das contas, significou o quê? A partir do momento que o Brasil deixou de ter mão de obra escrava, o Brasil deixou de ter terra livre. Então o Brasil nunca teve uma reforma agrária. Mas, durante a Revolução Francesa, a França fez sua reforma agrária, pegou toda a terra que era da igreja, de nobres que fugiram, traíram, não sei o quê, e vendeu a preço de banana, vendeu 2 vezes, vendeu por título para fora. Quem produzisse, e como é que era? Você produzia, dava uma parte da sua produção para o Estado Revolucionário e um filho para a guerra, você ganhava a terra que você estava. Quando teve o Romstad Act, aí no século XIX, antes da chegada do marxismo nos Estados Unidos,
Você teve uma reforma agrária, você teve outra reforma agrária para os negros, a gente conversou sobre isso no episódio sobre os westerns e tal. Mas, no final das contas, há esse falseamento, né? Há essa ideia de colonialismo, de é isso mesmo, eu sou dono, eu conquistei, há uma continuidade disso, e não se comenta que essa continuidade vem de fora. O que acontece do lado de cá? A ideia de que a Terra sempre foi vazia e que em algum momento o MST trouxe pessoas do nada para essa Terra é muito doida. Até porque, e essa é a parte para lá, né, eles comentam que as pessoas saíram da cidade, foram parar no campo de novo, são puxados da cidade para o campo. Pô, como é que essas pessoas foram favelizar as cidades? Quando é que as cidades explodiram de tamanho e a favelização aconteceu e o número de pessoas pobres morando em cidades, em subúrbios, não sei o que aconteceu? Foi com o êxodo rural, gente. Foi com gente saindo do campo porque foi expulso, porque a ditadura também dizimou muito camponês. Morreu o grupo que mais morreu durante a ditadura brasileira não foi de esquerdista, foi indígena. O segundo grupo foi de camponês. O terceiro entra ali os militantes de esquerda, guerrilheiros e por aí vai. Durante a ditadura 60, 70 e 80, quando você tem as pessoas vindo para a cidade, é que você construiu essa favelização. O MST trazer essas pessoas de volta para a terra não é como se essas pessoas surgissem do nada. Isso é uma continuidade do processo colonial. Não, perfeito, né? Porque parece que é um negócio completamente predatório, né? O MST, ele vai para a cidade, daí tem uma pessoa embaixo da ponte, e diz assim, ó, sai debaixo da ponte e vem para um assentamento. Poxa, que coisa, que maldade que está se fazendo. E tem uma coisa muito doida, né? Porque o documentário nunca sabe se o militante do MST é vítima ou criminoso. Exato. Ele sempre joga entre um e outro. Ele sempre trabalha de um pro outro. Ele faz essa coisa meio fascista de não, todo mundo é escroto, mas também todo mundo é coitado, eu não odeio eles, mas eles são os escrotos, e fica nessa dualidade o tempo todo. Mas são massa de manobra, né? Dá pra fazer tudo o que eles querem, etc e tal. Mas o que eu queria jogar pro Divan, Caio, é o seguinte, ó, que foi um negócio que me pegou, porque eles sempre usam desses dados, e tem índice para tudo, né, gente? Tem índice para tudo. Daí tem assim, ó, o índice de liberdade econômica, o índice de não sei o quê. E tem uma hora que eles dizem assim, ó, o ranking do direito de propriedade, Gabriel. E daí diz assim, o Brasil está em 83º no ranking de propriedade. Eu digo, tá, beleza, né? Deixa eu olhar aqui o que é esse ranking de propriedade. E é engraçado que quando tu vai atrás dessas coisas, ele é um que te joga para outro, que te joga para outro, que te joga para outro, e daí tu vai fazendo uma linhazinha assim, né? O ranking de propriedade, de direito de propriedade, ele é feito pela Property Rights Alliance. Porra, bonito, né? Adivinha, coisa que a gente já falou antes também, esse negócio de think tank, que é daquele... agora não vou me lembrar, é 501c, que seja, tu não sabe quem é que larga dinheiro lá dentro, né? Tu não tem como saber de onde é que vem o dinheiro para esse troço, mas vai te largando de um para outro. Daí essa aliança dos direitos pelos direitos de propriedade, que é a favor da propriedade material e é a favor da propriedade intelectual também, né? Ela é patrocinada pela indústria do tabaco nos Estados Unidos. Tá? Ela é patrocinada pela indústria do tabaco nos Estados Unidos. E a outra coisa que tem é que tem ligação também com uma tal Fundação Tolos, que a única coisa que eu consegui achar é que eles também dão dinheiro para estudantes pela liberdade. Então, quando tu vai fazendo todo esse negócio, mas todo o lance fica naquilo lá. Temos muito pouco direito de propriedade. O direito de propriedade ele tem que ser absoluto, e aqui no Brasil tem uma coisa perniciosa, Gabriel Divan, que se chama função social da propriedade, que é muito subjetivo. Não dá para entender o que é isso aqui. Então, muitas vezes a gente está fazendo coisa com a nossa propriedade, mas chega o Estado malvadão e diz, não está fazendo o suficiente. Hoje são as terras do agro. Amanhã, Gabriel, é a tua casa. Amanhã é o outro par de tênis, aquele, né? Mas, cara... Essa coisa dos rankings, ela é bastante sintomática para essa galera, né? Porque não só nesse documentário, não só Brasil Paralelo, esses caras adoram esses rankings que tu vai ver, na verdade, é uma coisa muito seleta e muito obscura, sempre patrocinada por um interesse meio elíptico, né? Tu vai girar e vai parar neles de novo.
E, cara, o ranking da liberdade, né? Na Avenida Paulista, volta e meia pinta aquele impostômetro, né? Tá, o que é o impostômetro, cara? É quanto o brasileiro tem pagado de impostos. Não se discute em nenhum momento, né, a reversão para serviços e políticas dos impostos. O problema é só pagar impostos, né? Não tem que pagar impostos. Né? Estamos, e quem tá pagando? Sendo assaltados. E quem tá pagando, né? Não, o impostômetro é uma maravilha, né? Cara, não me surpreende isso daí, justamente pelo fato de que é assim que essas pessoas agem. A gente percebe que isso aí já é chover no molhado, né? Mas e o que está acontecendo com o governo Trump agora é bem sintomático nesse sentido. Os caras têm pavor de lugar onde tem pesquisa de verdade, onde tem estudo, coleta de dados de verdade, onde tem elaboração teórica e de ideias de verdade. Eles odeiam, eles têm nojo, eles têm ranço. Agora, eles precisam necessariamente, se dizer capacitados e graduados, né, nesse mesmo interim, né, ou seja, sempre pinta um que é especialista não sei onde. No Brasil, então, né, cara, a quantidade de cara que é mestre, doutor, especialista e honoris causa em Harvard e universidades famosas como essa, as mesmas que eles dizem que são de esquerda, né, a Ivy League é de esquerda, tá, é impressionante, né. Assim como também pintam dados e coisa e tal, porque tem anos de estudo, tem tempo de trabalho no que diz respeito a isso, e aí é a mesma coisa que nada. Agora, o cara puxa lá uma listagem completamente sinistra, né? O ranking da liberdade. O que é a liberdade, meu? Quer dizer, é o tipo de cara que diz assim, ó, olha essa merda aí do índice de felicidade bruta, né, na qual o Butão é o país líder, né? O cara pensa nessas coisas como quem debocha e tudo mais e tal. Cara, mas assim, ó, é a mesma coisa esse teu ranking de o que é a liberdade, o que é a propriedade nesse ranking? É quantificado como? E aí vira sempre a mesma história, né? O cara puxa o fio até chegar na ponta, né, do peão e vai estar escrito o que lá? Olha, nós estamos medindo, na verdade, o quanto que tem gente nos atrapalhando para manter um pleno exercício da propriedade sem nenhuma amarra, sem absolutamente nenhum filtro ou nada que nos limite. Porque é justamente isso, cara. Então, assim, ranking da propriedade, ranking das liberdades individuais, tem essa, né? Como é que tu mede isso? Tu tenta medir abstratamente quantas leis existem que supostamente protegeriam liberdades ou não, e aí tu diz que um tem mais, um tem menos. Cara, isso não faz nenhum sentido. É um índice de medição que é simplesmente eles mostrando que onde há um furo argumentativo ou onde há uma tentativa de ocultar o que realmente querem dizer, é preciso botar um estudo, é preciso botar um especialista, é preciso botar um ranking. O ranking é fajuto, o estudo é uma coisa completamente enviesada e encomendada, e o especialista é o DJ Raul, né? Quando não é a Mia Khalifa, cara. É mais ou menos isso, cara. E me impressionou a falta de dados. Me impressionou um pouco a falta de dados. As informações mais importantes, do tipo concentração de terra, quantas pessoas morrem, por aí vai, eles não botaram. Eles colocaram sempre um recorte muito específico do que era. Eles não colocaram o grau de produtividade de MST, uma coisa que eles estavam falando o tempo todo, não tiveram nenhuma preocupação em ver isso. Não colocaram o grau de número de famílias que ficam na terra, pedem para sair, por aí vai. Também nunca se preocuparam com isso. Eles cortaram um dadozinho outro ali, mas na real, eles só colocam um dado de vez em quando para dar aquele aspecto de documentário denúncia sério, que esse não é, né? Vamos lá. O filme começa, aliás, o que se chama de filme, na verdade, são 3 coisas. Ele começa com uma lambeção da própria caceta lá do sócio, falando sobre como o Brasil Paralelo é super importante, vendendo boné, como a gente já falou, falando sobre as vantagens do pacote, blá blá blá. Ele vai terminar com um debate que é bastante similar a isso também, e no meio tem o documentário em si. Logo no começo do documentário, ele vai começar com a ocupação da terra da Suzano, que é a grande dor, o grande caso óbvio de terra produtiva e por aí vai. Vamos pegar o que era esse caso assim direito. A Suzano é uma produtora de celulose. A Suzano degradava a terra em si pra caramba, como o eucalipto faz. A Suzano tinha inúmeras denúncias trabalhistas. E a Suzano tinha essa terra que não tinha o grau de produtividade que o INCRA determina para a terra não ser produtiva. Houve uma invasão, houve uma destruição de amostras científicas e blá blá blá.
No final das contas, se ocupou a terra. E depois tem uma denúncia sobre como aquilo ali ficou inútil e por aí vai. Não é verdade. Lá onde ocorreu essa ocupação, tem um acampamento modelo, uma escola, essa coisa que não se comenta como é que são os assentamentos do MST, mas o assentamento do MST tem uma escola própria. Eles falam rapidamente sobre a escola, na hora da parte da doutrinação e por aí vai. Tem uma comunidade própria que vive em comunidade. Esse é um outro momento muito engraçado que a gente debate depois. Mas as pessoas discutem como aquilo é gerido e por aí vai. Há uma produção coletiva ou individualizada, ou seja, uma parte da terra, uma parte dos assentamentos produz tudo coletivamente, uma parte da produção é feita, cada um planta da sua forma, cada um faz sua mandioca, não sei o quê. Outros, você tem uma coisa do tipo uma produção extensiva de arroz, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, por aí vai. Mas fica essa imagem. Por quê? Porque na época da ocupação da Suzano, eles tiveram uma vitória. O agronegócio conseguiu impor uma vitória perante o MST. Conseguiu impor na população a ideia de que o MST tinha ido longe demais. E bem, eles começam do meio, depois eles voltam um pouquinho para essa história. E aqui entra a primeira coisa, que eu acho que vai bater uma boa bola com o Divan sobre isso, que é a história do título de propriedade. Porque a ideia da reforma agrária é você fazer quem usa e quem trabalha da terra estar na posse da terra. Não é ser proprietário da terra. E aí tem uma divisão, tem uma diferença entre posse e propriedade, que é muito importante. Eu expliquei rapidamente isso quando estava assistindo, expliquei no meu Blue Sky e por aí vai, mas estando eu aqui diante de dois professores de direito, a gente poderia conversar um pouquinho mais longamente sobre essa ideia. Mas, de fato, a reforma agrária não distribui títulos de propriedade. A pessoa não fica capaz de, no dia seguinte, vender a terra. Por quê? Porque quando você distribui título de propriedade, o que você está fazendo é dando todo o incentivo para que a pessoa venda de novo a terra para o agronegócio. Está dando todo o incentivo para que esse proprietário individual, de uma terra pequenininha, com dificuldade de fazer a coisa de volta e começar, não sei o quê, seja achacado pelo agronegócio. Já chegue lá, destrua a plantação dele e diga, pronto, agora você vai ter que vender para mim. Que é, por sinal, o plot dos westerns, né? O plot de Sete Samurais. Eu chego aqui, eu destruo tudo, eu sou mais forte, eu sou mais rico, vende para mim. Eu chego aqui, eu impeço o mercadinho do lado de comprar o seu negócio, porque eu tenho a força, eu tenho mais dinheiro, eu vendo mais produtos para ele. Ele depende de mim para lucrar muito mais, eu impeço que ele escolha sua produção. E por aí vai. Ou seja, o que você tem nessa história é o que é importante é a posse. Você ter o direito de vender um terreno que você ganhou não tem sentido. Você ganhou para ocupar, para produzir, em prol da sociedade como um todo, em prol da segurança alimentar da população. É por isso, entre outras coisas, que Conab, Ministério do Desenvolvimento Agrário e por aí vai, abertamente falam que a função deles são garantir segurança alimentar para a população. A agricultura familiar é a agricultura que mais bota nutrientes no bucho do povo brasileiro, enquanto o agronegócio exporta e gera divisa para dentro. Bizarramente, no Brasil, um tem um ministério próprio super rico, outro tem um ministério próprio bastante pobre. Mas essa ideia principal, e eles ficam martelando isso, o MST nunca garante, o MST é contra dar título de propriedade. Porque não é para eu ganhar essa terra e vender. Essa terra não me foi dada para ser comercializada, para ser commodity. Essa terra me foi entregue para eu cumprir a sua função social, para fazer algo positivo com ela. Que coisa? Produzir para a população brasileira. Esse é o central. E esse é o argumento central que a gente tem que desmontar. O objetivo do MST não é dar terra no sentido, não é como modificar terra. Dar terra no sentido de título para vender e comercializar por aí. O objetivo do MST é dar posse da terra. É garantir que quem quer trabalhar possa fruir da terra e alimentar sua família com isso, sustentar sua família com isso e alimentar a população brasileira com essa terra. Né? Perfeito, Gabriel Divan. Cara, é uma coisa muito estranha, porque, assim, me parece às vezes que a gente sabe, né, que não é literalmente isso, mas me parece às vezes que eles não sabem exatamente onde querem acertar, porque se você for pegar um discurso contra o MST
e uma tentativa de documentar os argumentos lapidares contra o MST, e aí pega o título, né, A Terra Prometida, no sentido de ironizar e criticar justamente esse suposto repasse, o cara vai chegar naquele argumento mais antigo que existe no mundo, no que diz respeito ao movimento, que é assim, ó, eles pegam terra e depois vendem. Isso aí, assim, ó, isso aí se ouve há mais de 40 anos, eu tô falando por mim, porque se ouve a mais, né? Desde pequeno, eu escuto o papo de que, olha, os caras têm um movimento porque, na verdade, eles querem terra para poder vender, ou eles fazem consórcio entre eles, não sei o quê. Cara, é assim, ó, é uma fileira inteira de vários hubs de investidores e especuladores com terra, não sei o quê, que na verdade não se confirma, né? Não se confirma, as pessoas morrem, tomam bala de borracha, tomam bala de chumbo, tomam bala de tudo que é estilo, né? Para poder simplesmente ter um pedaço de terra para plantar alguma coisa, para tentar viver com alguma dignidade. Mas não, uma coisa que ninguém nunca viu, que é passada como moeda corrente. A ideia é de que todo mundo está ficando rico rearrendando, sublocando e vendendo terras de títulos de propriedade que ganham, e simplesmente é isso. Seria um movimento de golpistas mais bem sucedido da história, porque desde o seu nascedor até hoje, os caras estariam comprando e vendendo terra e ganhando terra e vendendo mais terra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas essa transformação de narrativa tem muito a ver com o governo Bolsonaro, tá? Porque o governo Bolsonaro afirma que foi o que mais fez reforma agrária no Brasil, porque ele pegou um monte de gente que já estava sentada e distribuiu o título de terra. Para quê? Para que o agronegócio comprasse de volta. Para devolver essa terra para o agronegócio. E aí ele mentiu, ele não fez reforma agrária nenhuma, ele pegou gente que já estava sentada, distribuiu o título de propriedade, e aí o MST não reconhece, o governo não reconhece, a justiça não reconhece, que isso seja legal, isso é altamente legal pela definição da lei de terras, mas ele segue dizendo isso. É que aí tem duas coisas, assim, só pegando o gancho do Divan aqui, que ele falou em bala de verdade, assim, só pra falar que tem um momento em que tu tem. Eu vou dizer quase porque eu tô bondoso, tá? Mas assim, ó, ele saudando o massacre de Carajás, tá? Tem um momento, assim, clássico disso aí. Segundo, pegando aqui dois ganchos do Caio. Primeiro, vai ter crítica ao financiamento do MST, né? Isso aqui é importante. Que esse financiamento é o programa de aquisição de alimentos, né? Que é exatamente terem quebrado com esse programa de aquisição de alimentos, que está fazendo com que o preço, quando a gente vai no supermercado, estoure. Esses caras são contra. Esses caras são contra tu ter, né, esse estoque, que a Ana Paula falou muito bem disso aí, então se você não ouviu, volta lá e ouve o programa com a Ana Paula, né? Porque é claro que eles não querem estoque, eles querem que o preço exploda para que eles fiquem mais ricos. Esse é o grande lance. E terceiro, então, disso que o Caio estava falando agora. Se eu bem sei, são 3 tipos de títulos que são concedidos. Tu tem um documento provisório que reconhece o vínculo da família com o INCRA, mas não concede propriedade definitiva da terra, que é o CCU, que é o que eles falam a respeito. Não dá propriedade definitiva da terra. Segundo é o título de domínio, que dá propriedade da terra ao assentado mediante pagamento. Quita, pode vender o lote. E terceiro é a concessão de direito real de uso, que permite o uso da terra, mas não autoriza a venda, porque a terra continua como propriedade do Estado, como o Caio estava falando, certo? O que o governo Bolsonaro fez quando disse que entregou 400 mil títulos de terra? Primeiro que não foram 400 mil, mas tudo bem, também não vamos ficar se apegando ao número desses aqui. Títulos que conferem a propriedade definitiva são 12%. Os outros continuam sendo esse provisório que dá a ligação da família com o INCRA, mas não é um negócio que você pode sair vendendo por aí também. E como o Caio falou, e isso eu acho que tem que martelar, Caio, é exatamente o fato de que são pessoas que já estavam assentadas anteriormente. Isso desde, né, FHC, Lula, tudo isso aí. Né? Então já estava. O número de assentados durante o governo Bolsonaro é ínfimo. Ínfimo. E tem mais um troço, né? E daí talvez Caio saiba mais do que eu, que tem aquele esquema que teve uma mudança na lei a respeito dos assentamentos, que é do governo Temer.
Eles chegam no momento e dizem assim, ó, inclusive, agora somos assentados, mas não tem infraestrutura, não tem empréstimo, não tem máquina, não tem nada. Isso é de uma lei do Temer. Antes de 2017 era obrigatório para assentar fornecer infraestrutura. Quem tirou essa necessidade de infraestrutura foi o Temer, e é claro que o Bolsonaro não botou de novo, e acontece esse tipo de coisa. E eles botam como se fosse, é claro, né? Olha ali, ó, o Lula assenta as pessoas e não dá condições mínimas. Pô, isso desde que o mundo é mundo, né, é a coisa mais absurda que tem, que é achar que tu pode largar umas pessoas numa terra e dizer agora produz. Evidente que não vai acontecer. Pois é. Primeiro, assim, eu queria falar um pouquinho do esquema ideológico e lembrar de um caso, claro, que é o caso da Thatcher com os imóveis urbanos. Que foi, as pessoas tinham direito de um aluguel social, pagavam barato por um imóvel, o imóvel era público, construído por iniciativa pública e por aí vai. O que acontece com ela? Ela distribui os títulos de propriedade, as pessoas vendem, ficam muito satisfeitas por ela pro resto da vida, porque em algum momento da vida você tem 4 filhos, 2 filhos, não sei o quê, você vende um imóvel maior, mora no imóvel menor, você se aposenta com muito, muito bem e muito recursos. Então, por isso, uma população que recebeu essa terra na década de 80 com a Thatcher ficou thatcherite a vida toda, então isso teve todo sentido. E depois os aluguéis explodem. E é isso que acaba acontecendo. Você desassenta as pessoas, vende, não sei o quê, e depois o alimento explode. E essa é a brincadeira. Em relação a essa questão de infraestrutura, tem um outro momento lá pelas tantas que eles começam a reclamar que durante o governo Lula o MST vai para a China. E esse é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele reclama que o MST vai para a China, eles reclamam que os assentados não produzem porque não tem condições, porque o agronegócio é que produz, porque produzir na terra demanda de muito investimento, e muita estrutura, e muita máquina, etc. Gente, o que o MST vai fazer na China? O MST vai fazer na China arranjar trator. Conseguir trator subsidiado pelo governo chinês, porque para o governo chinês interessa que o campo brasileiro não seja um local de guerra absoluta. Interessa que a gente venda soja. Vamos ser claro, tem toda uma contradição ali. Interessa que a gente venda soja e carne, interessa que a gente alimente a população deles. Então eles são muito aliados do agronegócio. Mas eles também são aliados do MST porque eles entendem que se a terra brasileira se tornar um palco de não alimentar a própria população, se você não tiver minimamente um amortecimento ali, não dá. Então, por conta disso, o MST vai para a China e tem excelentes relações com a Sinomac, que é uma das maiores empresas produtoras de máquinas agrícolas do mundo, para justamente ter trator para produzir bem. E eles trazem trator prototipado, a Sinomac dá o trator fica baratinho, não sei o quê, todo um esquema. Aí, como é que o MST paga de volta? Aí a China tem uma ação de não sei o quê e manda o arroz para não sei onde, que a China quer que seja mandado. Pronto. Tem todo sentido dentro da geopolítica global. Mas o mais engraçado é, mas aí por que o Lula não levou o agronegócio? Não levou o Caiado. O Caiado queria ir para a China. Meu amigo, você é rico. Você é latifundiário. Tu quer o quê? Tu quer uma cesta básica, como diria Nazaré? Tu quer uma cesta básica, camarada? Tu não consegue pagar os 7 mil reais de passagem para a China? Não precisa mais nem de visto. Paga 7 mil reais, você chega na China, cara. Para você que é grande proprietário, é barato. Senta com eles lá e consegue negociar. O governo chinês não é fechado para negociar com o agronegócio brasileiro. Como eu disse, entre outras coisas, o governo chinês é um grande comprador da soja brasileira, é o maior comprador da soja brasileira, tem todo o interesse em manter uma relação boa com o agronegócio. Tu quer uma cesta básica, cara? Qual é o outro problema? Tá faltando dinheiro aí? Tá gado aí? Tu não tá conseguindo pagar o feijão da sua família? O que houve? Gabriel. Pois é, cara, esse ponto é engraçado porque assim, o MST não tem direito de ser um movimento, não tem direito de existir, não tem direito de reivindicar o que reivindica, não tem direito de ter ligações com outros movimentos similares, não tem direito de ter pessoas interessadas em investir, em financiar neles, não tem direito de vender excedente de produção para lugar nenhum, não tem direito de negociar, não tem direito de nada. É uma liberdade muito esquisita, né? É uma liberdade... foi para a China. Sim, cara. Sim, quer dizer, tu tá justamente interessado em fazer intercâmbios, em fazer acordos, em fazer parcerias. Cara, o MST produz uma quantidade de alimento orgânico
de qualidade, né? Que outros produtores aí, né? Eles pegam um tiquinho da sua produção e aí mandam para o exterior a título de premium, deixam aqui a bagaça e aí ficam irritados, né? Só o MST tá fazendo acordos com se perdeu ideologicamente, não sei o que, mas cara, é um movimento social. É um movimento social. Assim, ó, o MST, quando esses caras querem, né? Ele é o João, o Zezé e o Luquinhas, né? Que são baderneiros, não sei o quê. Quando eles querem também, é um grande centro comunista organizado para a difusão de um socialismo. Quando eles querem, o MST até é poderoso o suficiente para ir negociar diretamente com o premier chinês, né? E ele é uma ameaça em todas as frentes, né? Eu acho uma coisa impressionante. Mas o que eu queria dizer, complementando o que eu tinha falado antes sobre a mentira, né, de que os caras pegam título de propriedade para vender terra, né? Então, veja bem, todos os assentamentos do Brasil tá repleto de pessoas ricas, né? São 15, 13, 28 mil pessoas, todas ricas, né? Que estão ali marchando no meio da estrada porque eles gostam de fazer cosplay, né? Segundo Chico Graziano e essa galera é isso. Mas eu pergunto a vocês uma coisa. Por um lado, eles atacam esse tipo de falácia. Por outro lado, eles colocam índices, números bem duvidosos, né, sobre outras coisas. Mas não parece a vocês que os caras são capazes de fazer um documentário inteiro, né? E aí eu vou fazer uma ponte aqui meio engraçada. É um documentário inteiro para atacar, entre outras coisas, o boné, né? O boné. Não é à toa que começa falando de boné, de outro boné, e depois fala do boné. Porque o mesmo movimento que não pode pleitear nem com veemência, nem com paz, nem com violência, nem com discurso, nem com candidatura, nem com ideologia. O movimento que não pode pleitear o que ele nasceu para pleitear, né, de nenhuma forma, porque o MST não pode ser PJ, né? E não pode ser galera organizada na rua, e não pode ser acampamento, e não pode ter líderes, não pode ter candidatos, não pode ter nada, né? Só os caras que são contra o Estado, né? Eles podem ter candidatos, né? E plataformas políticas, né? Os outros não, né? Aí todo mundo quer uma boquinha em algum secretariado, em algum ministério ou em alguma candidatura aí, né? Mas assim, para além de tudo isso, esses caras, eles têm uma fixação, e eu não deixo de dizer que eles estão corretos nisso, porque é uma frente de batalha muito importante. Eles têm uma fixação em gerar léxico, né? E aí, veja só, né? A gente vê até hoje que os outros combates que eles fizeram, eles ganham respaldo, cara. Forças policiais, principalmente militarizadas no Brasil, metade com a cabeça que já virou uma geleia por causa de teorias de conspiração como essas, e são muitos os assinantes desse grupo e dessa galera, e a outra metade por proselitismo evangélico dos piores possíveis, né? Forças policiais militarizadas, é isso hoje no Brasil, cara. E aí, documentários sobre segurança pública, o que acontece, né? Tu dá respaldo, tu dá assunto, tu dá inclusive plataforma para as pessoas se dizerem autorizadas a falar. Maria da Penha, cara, aquele papo que depois de, sei lá, cara, depois de 20 anos quase da edição da lei e depois de um pouco mais de tempo em relação ao caso que aconteceu trágico com aquela pessoa real que foi uma vítima real de coisas reais, os caras resgatarem isso é para trazer léxico para chegar a pessoas, como eu já vi bastante nos últimos anos, dizendo assim, professor, mas é que o caso da Maria da Penha parece que não foi bem assim. Cara, tu vai ganhando espaço a partir daí. Então, quer dizer, hoje o cara chega e coloca esse tipo de coisa, não deixa de ser um grandíssimo combate ao boné, né? É a ideia de não pode virar pop, não pode virar uma coisa aceita socialmente, e para mais que de ser aceita, né? Não pode virar uma coisa legal, não pode virar uma coisa joia, não pode cair no gosto popular a ideia de que tem pessoas que plantam, produzem, lutam por terra, fazem feirinhas que são massa e vendem um bonezão que é joia, né? É bacana, né? Não pode haver nada disso. Cara, é uma coisa muito maluca, porque os caras, eles ficam rodeando em torno dessas coisas, tudo para dar uma origem supostamente histórica que não tem, a gente já falou disso, né? Propriedade a partir de autorização do rei de Portugal, a partir de quem já tinha, né? O que o Felipe falou, função social da Constituição. Cara, a mesma Constituição, o mesmo documento legislativo que garante
a necessidade, a função social da propriedade ser respeitada, ele antes mesmo garante a propriedade em si. A Constituição não abole a propriedade. Então o cara faz uma mistureba de me dizer que o movimento é falsário, que as premissas são ruins, que não tem mais terra improdutiva e que reforma agrária é coisa de petista, né, metade para cá desse século. E, cara, é tudo uma loucura e me parece que o grande cerne da coisa é impedir qualquer possibilidade de questões mínimas relativas ao movimento caírem no gosto popular. Então, assim, o boné machuca os caras pra caralho, meu. O boné machuca demais, meu. Principalmente se for o boné que ganhou moda nos últimos tempos, que é aquele que a parte de baixo da aba tá pintada com arco-íris. Então, meu Deus do céu. Dividindo em temas, os temas são esse da terra propriedade, terra improdutiva ou não. O outro tema é esse da disputa ideológica. Tem muito artista que bota ali e não sabe o que é, e tem um momento hilário que tem uma dessas, no caso é um proprietário de terras, né? Fica dizendo assim, não, eu não sou contra artista, não sei o quê. O que eu acho ruim é quando gente que não entende da coisa de fato fica opinando nas redes sociais, não sei o quê. Minha senhora, se acabar o influencer, acaba a extrema-direita, cara. Eu torço muito. Peraí, Caio, porque assim, ó, tem umas coisas. Agora estou munido de coisas, então, que o Brasil Paralerdos mandou pra gente. Posso fazer um parêntese aqui? Faz esse parêntese, por favor. Porque, assim, ó, tem 2 mulheres, se eu não estou equivocado, que aparecem no documentário. Essa tem uma mais jovem, então, que ela está sentada e ela fala essas coisas, tipo, as pessoas não conseguem entender direito como é que funciona tudo isso. Porque, assim, ó, também os artistas de boné do MST são sempre os mesmos, né? É sempre Wagner Moura, Camila Pitanga e Gregório do Vivier, assim, sabe? É sempre os mesmos que aparecem, negócio é bizarro. Mas, ok. Eles não entendem como é que funciona, porque, na verdade, né, a mensagem final é assim, ó, somos todos agro. Aparece os ex-MST num casebre dizendo, a gente também é agro, todo mundo que produz é agro. Tem um negócio scriptado, obviamente, tem um script que tá rolando ali. Então todos somos agro e os outros não entendem, tará. Caio, eu não sei se tu viu isso aí, mas assim, ó, essa guria que fala que é a mais jovem, ela é uma influencer. Ela tem um site dizendo o seguinte, fulaninhadetal.com.br, faça sua campanha comigo. Eu já falei pros outros e tal, se você precisar de alguém para fazer comunicação, sou eu. Ela é influencer. Ponto. Então o problema dela não pode ser com influência, porque ela é influencer. Com o detalhe que a outra mulher, a Carol Toni, foi influencer antes de se tornar deputada. Ela foi influencer, a deputada, ela foi influencer também foi antes. Foi influencer, ela fez uma... Eu tô falando das duas, eu tava falando das duas que não eram... política. Né, políticas, né, então, né, naquele sentido, candidato, já foi candidato. Porque assim, ó, os outros ex-MST lá também foram candidatos, né? Sim. Eles também foram candidatos, tá? Só constando. E tem a outra, então, que vamos falar daqui a pouquinho, porque tem bastante coisa aqui a respeito dela, então, né? Mas essa aqui, então, a gente já tem 2 influencers, né? E político, claro, né? Caiado, o rapazote lá do Espírito Santo, aí pululam, né? A única coisa curiosa é que eles aparecem como governador, deputado, deputada, sem partido. Não aparece partido deles. Não, e tem essa coisa muito engraçada, né? Para um documentário que vai uma produtora que vai falar de doutrinação, não sei o que, blá blá blá, tem um momento ali, no meado do filme, na parte olhando cronologicamente, que começa todo o depoimento ser sobre política. Tem uma propaganda danada do governo Caiado e Tarcísio na base do eles têm uma polícia que pacificou o campo na força e blá blá blá. É assim que tem que ser, etc. Então já começa aí. Ao contrário da Bahia, onde não funciona, né? Na Bahia não funciona. Por quê, Caio? Por que será que não funciona na Bahia e em São Paulo e Goiás, que são estados sérios, né? Então a gente consegue reapropriar. O problema está na Bahia. E é uma falsificação bizarra, porque o PT da Bahia manteve uma das polícias mais violentas do Brasil.
Assim, o PT da Bahia tem relações institucionais com o MST, não quero estragar elas também, e por aí vai, mas é um governo muito à direita, em especial na questão policial. É um governo onde todo secretário de Segurança Pública é um facínora igual o Derrite. Mantém relações institucionais com o MST, que bom que o MST tenta, e por aí vai. Mas é um governo muito à direita mesmo. E aí fica um momento de propaganda muito clara. E é super engraçado isso de propaganda, né? Porque eles o tempo todo fazem essa discussão de que é algo oculto, não sei o quê. Tem outra contradição muito clara, que desde o começo eles ficam dizendo, mas a imprensa não fala isso. Como se o William Bonner tivesse na mão do MST. E logo depois eles pipocam, botam vários cortes da imprensa malhando o MST, tudo que pode e o que não pode. Fica essa contradição também. No final das contas, você tem esse discurso de que não, tem algo oculto e os artistas e a elite cultural do Brasil é a favor do MST, não sei o quê, para falsear o que acontece de fato, que é a Globo é financiada pelo agro. Imagina o quão caro é você convencer a maior grupo de comunicação do Brasil, que é totalmente monopolista, que tem uma quantidade absurda de controle da cadeia do audiovisual como um todo, uma quantidade absurda de controle da cadeia do jornalismo como um todo, a lançar um slogan da própria empresa, dizendo o agro é pop. Então, porra, se um artista da Globo não gosta do agro, é a favor do MST, veste o boné, vai na feirinha orgânica, fala bem, não sei o que, blá blá blá, não muda o fato de que o dono da Globo, os controladores da Globo, a família Marinho, é super a favor do agronegócio brasileiro. Super a favor, é super defensor, é super crítico ao MST. E eles chegam falando, a Globo não fala, e de repente, porrada de corte de reportagem falando mal. Então, esse é outro macro tema. A gente falou do tema da produtividade, da questão da propriedade, por aí vai. E aí eu acho que a gente tem que falar do último macro tema que eles discutem, que é a questão da violência. E aqui eu gostaria de lembrar que a palavra violência e todas as palavras que conotam violência são extremamente politizadas, são extremamente ideologizadas e partidarizadas. Eu vou sair do amplo e chegar até o fino para lembrar algumas coisas, do tipo assaltar alguém para comer, quebrar uma vitrine para pegar comida, vai ser sempre considerado violência na sociedade capitalista. Haver uma vitrine e pessoas com fome do lado de fora, haver uma vitrine expondo comida e pessoas com fome do lado de fora, nunca é considerado violência. O grau de violência necessário para se manter uma sociedade rica, e rica do ponto de vista histórico, estou dizendo que a gente é rico comparado com outros, não sei o quê, mas a sociedade humana nunca produziu tanta riqueza por habitante no mundo, na história, conceito econômico básico, quanto hoje. Manter essa sociedade rica, cheia de pessoas miseráveis, só é possível a partir de um grau significativo de violência institucional. Aquela frasezinha de que o rio que carrega tudo é chamado de violento, e as margens dele que operam para onde ele vai nunca vai ser chamado de violento da mesma forma. A gente pode olhar, por exemplo, a palavra terrorismo. Como Mandela foi considerado terrorista pelo governo americano até 2008, 2009, alguma coisa assim. Sendo que, o apartheid não era chamado de um Estado terrorista. E aí a gente pode falar de Israel ou o que for. Logo, violência é sempre uma palavra politizada. Vamos discutir como é que a gente despolitiza, não no sentido de tirar, como é que a gente desideologiza, como é que a gente coloca critérios mínimos de objetividade sobre o conceito de violência. Tá? Despolitizar nesse sentido. Quem morre no campo? Essa é a pergunta que importa. Se a violência é um problema real, a gente tem que olhar e dizer assim, quem está morrendo, quem está matando, quem está tendo seus direitos protegidos, quem está sendo seus direitos lesados. E essa é uma coisa que não se falou o tempo todo. Quem morre no campo brasileiro é indígena e camponês, que não é proprietário de terra. Não é a mesma coisa o genocídio branco na África do Sul, do Trump, lá, não sei o quê. Quem morre nos conflitos de terra da África do Sul, como um país colonial também, é camponês e sociedades indígenas locais. Esse é o primeiro dado. Então, quem tem seu direito à vida lesado, quem está sofrendo violência e por aí vai. Pronto. Aí você vai ter a questão do esbulho ali, que foi um momento que eu acho que o juridiquês de nós três ajudou. Assim.
Lá pelas tantas, uma das mulheres que aparecem, grande proprietária de terra, fala, não, mas é porque você tem um tempo muito pequeno, por rodosbulho, por aí vai. Vocês podem me complementar, porque vocês são mais operadores do direito do que eu, mas de esforço necessário é o conceito. A história é a seguinte, gente, propriedade e posse não é a mesma coisa. Se você possui alguma coisa, o verdadeiro proprietário tem que provar que você que está possuindo a coisa, controlando a coisa, a etimologia da palavra posse é em dúvida, mas ou você está do lado, ou você está segurando, ou você está sentando sobre a coisa, são as 3 etimologias possíveis, você tem que provar judicialmente que aquilo ali não é seu. Só que o que acontece? Quando alguém ocupa uma terra, olha, você tem que resistir a essa ocupação. Porque senão, a partir do momento que ela ocupou a terra, ela é um novo possuidor e o direito tem que presumir que a proprietária é ela, a não ser que haja uma reintegração de posse, que é um processo mais lento e por aí vai. E aí ela fala, não, o esforço necessário é violência. Eu tenho uma obrigação de ser violento, não sei o quê. Primeiro, não. O exercício legítimo da violência é do Estado. Você tem uma obrigação de telefonar para a polícia. Você tem uma obrigação de comprovar que você estava ali naquele momento. A polícia vai demorar uma semana para chegar? Não importa. Você chegou uma semana, você fotografou e provou ali, a posse não se concluiu, a polícia pode imediatamente te devolver a posse. Mas o mais engraçado da contradição é o seguinte, essas terras super produtivas do agronegócio, de repente, teve um bando de gente do MST vindo a pé e ninguém viu. Ninguém viu a tempo de ligar para a polícia. O que está acontecendo, cara? Que terra produtiva é essa que tem quilômetros e quilômetros e quilômetros que você pode ocupar com gente a pé, vindo a pé, e mas não via tempo, então não conseguiu o esforço necessário. Não consegui ligar para a polícia. Porque a polícia não chega. Desculpa, camarada. Tem uma mentira aí. A polícia chega, a polícia é fornecedora de jagunço para vocês. A relação entre promiscuidade entre polícia e agronegócio no interior do Brasil é muito clara. Você paga dinheiro para ele matar quem você quer, você paga dinheiro para prender quem você quer e por aí vai. O grau de corrupção policial no campo é obviamente muito superior nos espaços urbanos. Tem muita discussão sobre isso, tem nenhuma razão de não ser assim. E ela fica o tempo todo justificando essa ideia de esforço para, já que a gente tem a obrigação de fazer esforço necessário, a gente tem que se armar. E aí chega o momento final, que é o mais assustador, na minha opinião, que é quando fala sobre o Invasão Zero. O Invasão Zero, para quem não sabe, é um grupo de extermínio. O termo correto que a gente utiliza no noticiário policial e que não é utilizado para esse caso por razões ideológicas é o Invasão Zero é um grupo de extermínio. Na sua fundação, ele matou pessoas de uma tribo indígena. No primeiro momento que ele chegou a público que aquilo ali existia, o que ele é? Ele é uma milícia do agronegócio. Conjunto de pessoas se filiam a ele, pagam dinheiro. E em cada território eles têm uma espécie de terceirização do jagunço. Ao mesmo tempo que tem uma terceirização do jagunço, garante a propriedade, o agronegócio, não sei o quê, eles fazem uma propagação ideológica. Eles dizem, olha, nós somos os bonzinhos, eles são os violentos, apesar disso aqui ser um jagunço de todos nós. Então, começou a ter um processo de ocupação, o que você faz? Liga para o Invasão Zero e diz, está tendo um processo de ocupação aqui. O que o Invasão Zero vai fazer? Vai ligar para a Revista Oeste e vai dizer, olha, noticia, bota o meu lado para rolar, e o que ao mesmo tempo vai fazer? Seu policial de não sei onde, seu delegado de não sei o quê, seu matador, seu fugitivo da polícia por ser um matador de não sei o quê, junta seu bando aí e vamos resolver aquela ocupação ali na força. O que é assustador desse documentário, a gente não pode esquecer disso, que é a congregação, todas as coisas engraçadas, bizarras, toscas, nessa propaganda barata, não sei o quê, que a conclusão dele é a defesa desse grupo de extermínio que matou bastante pessoas já no Brasil. E que, se a gente deixar, vai se tornar um problema sério a ser resolvido. Uma milícia rural. Só fazer um complemento aí, Caio, porque tu estava falando a coisa no sentido de uma das discussões mais antigas do direito civil, né, da posse da propriedade,
e a questão de você lutar pela sua propriedade, né, num sentido até mesmo cartorário, e a questão de você elidir, afastar, impedir um esbulho possessório, elas são engraçadamente discutidas aqui de um jeito que não se vê costumeiramente discutido nesses lugares por essas pessoas, por um simples motivo que tem tudo a ver com essa questão do grupo de extermínio, né, que dali a pouco vai ter, né, o cara vai ter razão social, nome fantasia, clube, né, e, enfim, né. O grupo de extermínio nesse caso, aí, que ele age sob um epíteto de uma campanha de conscientização, né, invasão zero, coisa parecida, ele mostra claramente um dos grandes problemas aqui, né? Porque esses caras não discutem propriedade. Aliás, eles mal e mal discutem a função social da propriedade, a tão polêmica questão do verbete constitucional, do inciso constitucional que diz que a propriedade tem que ter função social. Eles discutem outra coisa, porque aí que está o ovo da serpente, aí que está um dos grandes problemas aqui. Esses caras, né, e eu não vou ficar falando que eles estão muita internet na cabeça, né, enche o cu de internet e fica falando merda, esse tipo de coisa. Porque, de um lado, sim, mas do outro lado, com consequências reais muito grotescas. Esses caras passam a vida inteira trabalhados numa coisa que eles acham que é uma emenda da Constituição americana. Me parece que é aí que está o cerne da coisa, porque essa galera... Tu não vê eles debatendo num sentido honesto da coisa, posse. Nós vamos fazer aqui um estudo sobre o que é posse no Brasil e nós vamos ver como é que se pode defender posse, o que é um esbulho possessório, o que é uma turba que esbulha a posse de alguém e o que são medidas, inclusive, né, no sentido de o cara falar até mesmo, né, na área penal de excludentes de ilicitude. Né? Questão de estrito cumprimento de dever, no caso de uma polícia, questão de estado de necessidade e mesmo legítima defesa, né, no caso de pessoas proprietários, né, ou possuidores. Esses caras não falam nisso. Eles querem realmente achar algum meio de incutir a possibilidade de ter um grupo de extermínio e eles vão cercando isso aí, seja com o nome de invasão zero, que na verdade é toda uma rede, né? Já que faltam algumas redes públicas visíveis para lidar com direitos e garantias realmente assegurados de pessoas realmente necessitadas, não falta uma rede público-privada para tu ter um tipo de acesso a uma possibilidade de botar a carinha de fora, a carinha para fora d'água com um grupo de extermínio. A outra é o sonho molhado dessa galera, que é ficar se escudando, não na Constituição brasileira, mas sim numa Constituição americana, interpretada de uma maneira originalista, né, que basicamente para esses caras é assim, ó, eu posso dar uns tiros aí. Hoje de tarde eu quero dar uns tiros, de acordo com a Constituição americana. Um dos políticos que mais aparece é o Salles. Lembrar que a primeira campanha do Salles, antes de ser ministro e por aí vai, o panfleto dele era distribuição de arma, legalização das armas do campo para acabar com os invasores, a praga do porco-oli e alguma outra coisa. Chamava as duas coisas de praga. Chamava o MST e a petezada, não sei o que, de praga e o javali, né? Só para eu complementar o que eu estava falando antes, tá? Então tem uma segunda senhora que aparece no documentário para ligar isso aqui. Então tudo que vocês estão falando, ela aparece bem vestida, bem rica, nitidamente, né? Tem posses, coitada, teve a sua propriedade invadida, está falando de como é difícil essa vida e tarará. E daí eu cheguei, estava comentando com o Brasil Paralelo, disse que estranho essa senhora. Ele disse, dá uma olhadinha nisso aqui, tá? Então eu vou me dar ao direito aqui de abrir aspas, por favor, tá? Para uma reportagem daquela revista comunista chamada Isto É. Bom, então assim, extremamente parcial. A reportagem é de 29 de janeiro de 2024, chamada Polícia já sabe quem é a cabeça do grupo que causou confronto com morte de líder indígena. O movimento Invasão Zero, criado para contrapor o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, passou a ser investigado pela Polícia Civil da Bahia, depois da morte da líder indígena Maria de Fátima Muniz no último domingo, no município de Potiraguá, no sul da Bahia. Os investigadores descobriram quem disparou a arma e conseguiram mapear a principal articuladora do grupo. Trata-se de Dida Souza. Ela se apresenta como empresária, mas está lotada como funcionária do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.
atuaria na vice-presidência com um salário de aproximadamente R$25 mil por mês. Mas, segundo fontes do TCE, raramente é vista no local. A Polícia Civil estaria tentando marcar o depoimento de Dida e por aí vai. Essa é a pessoa que aparece lá, tá bom? Então, fechei aspas aqui para a Isto É. É sempre engraçado quando você tem um grande proprietário, defensor de propriedade, não sei o quê, que gosta de ter uma matinha no Estado ali, né? Gosta de ser funcionário fantasminha ali, porque, né? R$25 mil chegando seco, sem risco da safra vir ruim, sem risco do dólar tá baixo. É uma maravilha para todo mundo, né? E eu acho que a gente chega num ponto que a gente tem que comentar, que lá pelas tantas eles falam da quem financia, e fica um discurso muito grande de que isso seria uma operação política. E eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa ideia de ideologização pelos acampamentos e por aí vai. Quando você vive dentro de um acampamento do MST, você tende a ser mais de esquerda, não porque eles te doutrinaram, mas porque a direita está te matando e porque a esquerda está te protegendo. Porque a ideia de propriedade individual está te matando, porque a ideia de propriedade coletiva está te sustentando. Ponto. Esse afeto, essa forma de construir e estruturar a sociedade, no final das contas, acarreta o seguinte: há uma teoria política por trás de por que isto acontece. Há uma teoria política por trás de por que as pessoas que são colonizadas são destruídas, mortas, e por que os colonizadores enriquecem. Tanto a discussão anticapitalista quanto a discussão anticolonial são travadas pelas teorias de esquerda. Existe um porquê as coisas se chamarem Che Guevara, as coisas se chamarem Karl Marx, as coisas se chamarem Florestan Fernandes, ou Paulo Freire, o que for, porque a teoria dessas pessoas todas, no final das contas, vai defender as pessoas que estão sofrendo da opressão capitalista. A ideia de que isso é um grande plano para ideologizar e fazer as pessoas votarem, não sei o quê, tem uma dualidade muito engraçada nisso tudo, que é: as pessoas são muito oprimidas pelo MST, os assentados são muito oprimidos pelo MST o tempo todo nesse vídeo, mas de alguma forma qualquer elas continuam votando no MST. Enquanto tem uma explicação muito mais simples, né? Na Vale do Ocã, assim, né? Talvez o MST seja legal para essas pessoas, e essas pessoas votam em políticos que defendem os interesses do MST. E que não há problema nenhum de um político defender o interesse do MST. Por quê? Porque o interesse do MST é a agricultura familiar que sustenta e que reduz preços dos alimentos no Brasil. Isso é um bem social. Você defender uma forma de propriedade que reduz preço e por aí vai, é uma coisa que você pode votar em. Eu sempre voto nisso. Eu voto em candidatos que defendem a agricultura familiar, porque aí, quando eu vou no supermercado, meu brócolis está barato, cara. Meu tomate está barato. Quanto mais gente tem produzindo hortaliça no entorno da cidade, que é o projeto da Reforma Agrária Ideal, né? A exportação fica distante da cidade, nos entornos da cidade, que são terras mais caras, porque há uma especulação, não sei o quê, e aí, por conta disso, o MST é muito criticado por isso, mas no entorno imediato de grandes centros urbanos, você ter produção para esses centros urbanos, e aí vale comentar, você não tem que ter sítiozinho para você visitar. Deixa o porquê o Roberto Marinho adorar isso. Porque ele é um grande proprietário de sítiozinho no interior do Rio de Janeiro, cara. Aí tem o Aras dele, não sei o quê, e não produz nada. E aí, porra, o MST vai virar e vai dizer, cara, não é pro Roberto Marinho ter um Aras desse tamanho aqui no interior de nada pra família dele vir aqui cavalgar. Não é. É pra isso aqui produzir brócolis para as pessoas comerem na cidade e ter alimentação de qualidade. Voltando. No final das contas, essa ideia de que tudo que é bom para a população, que tudo que é bom para o MST só pode surgir porque você ganha voto de volta, gente, política em certo sentido é isso. É o meu grupo de interesse, no caso, trabalhador, camponês e consumidor dos produtos camponeses, votando e defendendo politicamente perante a sociedade que ela seja defensora desse interesse. É muito engraçado quando a população faz isso, quando você tem um processo multitudinário faz isso, ser visto como ruim, e quando é 1, 2, 3 caras que dominam uma propriedade de terra do tamanho de países inteiros, isso é visto como, não, isso é natural, isso é do capitalismo, isso é normal, e por aí vai. E tem um detalhe a mais. No campo brasileiro,
O Estado brasileiro subsidia muito mais o agronegócio do que o MST. Muito mais. Existem 2 ministérios para a agricultura no Brasil. Um se chama Ministério da Agricultura, o outro se chama Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Ministério da Agricultura é o Ministério do Agronegócio. O seu representante é historicamente um ruralista. Já foi Cátia Abreu, já foi o Grupo MAG, agora é o Carlos Fávaro. E existe um Ministério do Desenvolvimento Agrário. Seu representante não é nem do MST. É sempre um político que é capaz de conversar com o MST. Qual dos dois tem múltiplas vezes mais financiamento que o outro? O que de fato está transferindo dinheiro do Estado para grupos políticos? O Plano Safra, ou o crédito rural subsidiado, eles praticamente pegam dinheiro sem juros, e aí eles fazem putaria no mercado financeiro para aumentar a coisa, para pressionar, para contrapor safra. Toda essa questão de especulação de dólar que a gente viveu ano passado, que o Lula reclamou, não sei o quê, boa parte disso é subsidiado pelo próprio Estado brasileiro, a partir dos subsídios ao agronegócio. Ou o programa da prefeitura de não sei onde que compra os ovos do MST, das galinhas do MST, para fazer café da manhã na sua escola. Qual dos dois é dinheiro de verdade? E não tem dúvida nenhuma de que quem recebe dinheiro de verdade do Estado brasileiro é o agronegócio. E aí faz o quê? Desvia sim para a política. E, entre outras coisas, financia esse filme. Essa ideia de que esse filme foi financiado sem interesse nenhum do agronegócio, não sei o quê, mas de repente grandes pessoas e o Caiado e não sei o quê apareceram lá para falar do coração deles, porque eles são puros politicamente, é de uma credulidade incrível. Se você aceita isso como verdade, você está comprando terreno na Lua. Perfeito, Caio Almendra. Gabriel Divan, chegou a sair um solzinho aqui depois dessa fala. Eu acho que a gente pode ir para as nossas dicas culturais. Olha, muita coisa poderia ainda ser dita, né? Mas eu acho que traçamos aqui um bom paralelo hein? No que diz para com as verdades a respeito do MST e alguns questionamentos de qualidade e a mentirada, né? Que o pessoal costuma tentar emplacar aqui. Se depender da gente, não vai conseguir. Mas, enfim, continuamos aí falando, já que estamos falando de filmes, né? Por pior que sejam, né? Continuamos falando de cultura aqui, porque agora é a hora das dicas culturais, aquele momento onde a gente pode indicar filmes também, dessa vez bons, né? Livros, peças de teatro, jogo de videogame, né? Caderninho de palavra cruzada. Faz tempo que eu não falo essa, né? Posição preferida do Pilates, atenção, né? Enfim, qualquer coisa que sirva para ocupar a mente aí da galera que nos escuta, para ajudar a divertir ou a entreter o pessoal, tendo ou não tendo a ver com o nosso episódio. E as nossas dicas culturais, elas são sempre um oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa. Pizza boa não é para ficar passeando quentinha de moto enquanto ela esfria, não. Asse na sua casa, escolha um dos sabores incríveis que o Artesão tem, vai lá nas redes sociais, tudo e se delicie. E se você estiver em Criciúma, se você estiver em Porto Alegre ou região metropolitana, você pode, além de tudo, matar essa saudade, matar esse desejo, matar essa curiosidade, seja lá o que for. Só avisa que escutou o Caio falando no Vira Casacas e aí você não paga a tela entrega, manda zap, telefona. Bom, vamos de dicas aqui. Felipe Abal, o que o senhor tem de dica cultural aí para esta semana tão combalida aí? Para o pessoal que teve que escutar, se é que não teve que fazer o combo e assistir também lá na Coisinha, né? Se você for assistir essas merdas, assiste na Coisinha. A gente recomenda até ver coisa boa na Coisinha, né? Então, um troço ruim, vê na Coisinha também, né? E aí o cara teve que assistir isso, teve que ouvir a gente aqui desmentindo esse bando de hipocrisia e bobajada. Dá uma dica aí, aquela que dá um alento pro trabalhador, pra pessoa que tá aí em casa nos escutando, no trabalho, no metrô, na fila da lavanderia, qualquer lugar. Cara, então é exatamente isso aí, porque a minha dica é para você relaxar, é para você ver, né, uma sériezinha de TV, de um reality show, cara, mas é um reality show coreano. Eu acho que eu já dei ele de dica aqui antes, mas agora saiu a segunda temporada, né? É da Netflix, então deve estar lá, eu não vejo por lá, mas, né, enfim, você veja onde quiser, onde puder, chamado O Jogo do Diabo. Bom, mas eu não gosto de reality shows, tá? Mas assim, ó, cara, esse aqui é muito divertido, porque eles colocam um bando de gente numa casa,
Tá? Homens, mulheres, famosos, não famosos e tarará. E eles passam por provas que, na verdade, são jogos. Eles vão jogar, né? Eles vão fazer vários jogos, mas são os jogos... Pensa no jogo de tabuleiro mais cabeção que tu já jogou na tua vida, e é uma coisa desse tipo. E é um troço muito engraçado, cara. Eu tava comentando, sabe quem que gosta muito do jogo do diabo, Gabriel? Quem? Ingrid Dutra. Olha aí. Então eu converso muito... Jogo do diabo. Eu converso muito com Ingrid Dutra a respeito do jogo do diabo. E uma coisa que a gente tava dando risada outro dia, que é assim, ó, chega lá e diz... Então, este participante aqui, ele é modelo internacional coreano, maior modelo coreano que tem, não sei o que. E ele é formado na Universidade de Seul em bioquímica e possui um doutorado em Oxford. Eu disse, caralho, sabe? É todo mundo muito bem qualificado, assim, pra jogar. A minha grande, né, assim, minha grande fantasia que sai do jogo é, eu queria que uma vez tentassem aplicar um jogo desses aqui no BBB, porque ia demorar umas 72 horas só para entenderem as regras, tá? Porque eu vou te dizer, tem vezes que chega na metade das regras e eu digo, já não entendi mais, já não sei o que tá rolando. Mas é divertidíssimo, recomendado, o jogo do diabo, assista. Então, como disse Felipe, todos ouvimos aquele dizer, né? Você que também é burro, você pode assistir, não tem problema nenhum. Tá, tô brincando. O jogo do diabo, rapaz. Você que também é burro como eu, porque eu também, ó, tem vezes que não dá pra entender, mas eu me divirto assistindo ele jogar. É que tu falou ali, eu não sei, as pessoas que dizem não gostam, eu achei que tu ia dizer as pessoas que não gostam de diabo, como é meu caso, né? Eu tô com o Papa Prevost aí, né? Estamos aí untados, né? O cara mais underground que eu conheço é o diabo. Exatamente. Já diria um maranhense. Tchê, eu vou indicar um livro e nessa semana agora, no final da semana que passou, nós tivemos em Porto Alegre uma versão meio esquisita de uma coisa que, olha, já foi tão bacana. Já foi tão bacana. Era o festival o Fronteiras do Pensamento, que, porra, trouxe nomes assim, ó, impressionantes, né, para o cara ver a palestra. E veja, era uma coisa tão plural que não era focado necessariamente num nicho nem nada, né? Bom, basta dizer que você tinha personalidades da política, personalidades do ativismo internacional, artistas, literatos, enfim, cara, era uma coisa assim, ó, realmente era reluzente, né, a curadoria. Claro, algumas pessoas, né, o cara não gosta muito, ou não vai muito com a cara, mas não dá para negar que você está falando de expoentes, né, que estão na crista da onda e atraem muito público. Então tinha ali uma seleta bem interessante de participantes. E agora a versão desse ano foi uma versão meio reduzida. Claro, com muita gente boa também. Muita gente boa, mas uma versão meio diferente, né? Você fazia vários painéis ao mesmo tempo, com duplas de painelistas. Ficou uma coisa como quem diz assim, né? Eu não vou cair nessa bobagem, né? Dizer que os organizadores desse festival e os grupos que estão envolvidos estão com um orçamento meio curto, né? Não vou cair nessa lorota. Agora, que pareceu uma coisa do tipo assim, faz do jeito que dá esse ano, né? Pareceu. Mas, enfim, um cara que já tinha vindo aqui e que esteve de novo em Porto Alegre é o Mia Couto. E, velho, o Mia Couto, assim como o Walter Ugumãe, e parece que eu tô dizendo qualquer coisa, né? Parece que eu tô jogando fácil quando eu digo isso, mas não dá para negar que é. Eles são os caras que talvez atualmente mais tratem bem a língua portuguesa. Eu costumava falar isso do Mia Couto, e aí faz uns 10 anos, 15 anos, não sei, né, que caiu muito no gosto brasileiro o Walter Ugumãe. Ele ficou evidentemente mais famoso, ele teve projeção global também, e aí comecei a ler o Walter Ugumãe também, e eu posso dizer a mesma coisa do Walter Ugumãe. O que esses caras fazem com a língua portuguesa é uma loucura, velho. Né? No bom sentido, ler um livro de ambos parece que tu tá jogado numa tempestade, cara, porque assim, não tem uma palavra, não só mal colocada, mas não tem uma palavra que não tenha uma questão metafórica, uma questão de uso do termo, que não abre milhões de possibilidades poéticas, inclusive. Isso é impressionante, velho, impressionante, é lindo demais, assim. Tu dá pra esses caras uma frase, né, eles escrevem da maneira mais linda possível, inimaginável por um mortal reles como nós aqui.
Então eu vou aproveitar que o Miyako estava em Terras Gaúchas aqui e vou recomendar um dos livros dele que eu mais gosto, cara, que é justamente O Venenos de Deus e Remédios do Diabo, que, cara, ele falando qualquer coisa já é maravilhoso. Ele perguntando quanto é que tá a coxinha no balcão da padaria já é maravilhoso. Mas ele descrevendo aquela circunstância do contraste, né, que ele vive, inclusive, Portugal, Moçambique, né? Um cara que é moçambicano, mas que vai estudar e vai viver em Portugal, tendo isso como uma espécie de destino trágico, né? É uma coisa muito louca ainda pensar nesses colonialismos que ainda resistem, ainda que não oficialmente. E aí aquela história do médico que retorna a Moçambique, todo aquele contraste, né? Do branco que vem com o pessoal de lá e tudo mais, e o que aquilo causa no personagem, principalmente, é muito foda, cara. Então esse é um livro muito bom. Tudo do Miyako é ótimo de se ler, né? Mas eu ficaria com esse, né? Porque eu talvez, né? Talvez o Terra Sonâmbula, que é o mais famoso, mas eu acho que esse, na verdade, o Remédio de Deus, foi o primeiro que eu li. Então, estou indicando esse. Maravilha, Gabriel Divan. Caio Almendra, dá uma dica pro pessoal. Tem um filme brasileiro sobre o conflito agrário que eu recomendo a todos, chamado Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Espero que todos que tenham filhos façam o favor de assistir. Eu vi no cinema. É bom demais. Roteiro aí é do querido Raul Schecker, do Choque de Cultura. Tem a série Andor, que estou recomendando para todo mundo, que não gosta de Star Wars, que eu acho que quem minimamente tem tolerância com ficção científica, etc., finge que não é nada, finge que é um mundo fictício, que não tem nada daquilo. É simplesmente uma história sobre como lutar contra a ditadura. Gosto sempre de contar a história de que uma dos plots de um episódio ali é fortemente inspirado numa coisa que aconteceu em Niterói, numa ação da LN contra a ditadura brasileira, que roubaram a van do IPEG. Então, que Andor seria meu amigo e professor de Marx comigo, Sérgio Granja. E, no final das contas, eu queria recomendar muito um filme, não sei se já recomendaram, chamado Pecadores, que ainda está no cinema, porque é muito bom. E aí eu vou falar um pouco mais longamente sobre ele. O diretor é o Ryan Coogler, ele fez alguns filmões, ele é um cara da filmografia negra recente americana. Depois ele fez alguns filmões, ele fez Creed 1 e 2 e os dois Pantera Negra. Tem inclusive uma grande cena de Pecadores que é uma grande cena de Pantera Negra, eles refazem a mesma ideia, é um plano sequência sem corte, no espaço com dois andares, é um clube, por aí vai. E o filme todo gira em torno dessa cena. O filme se passa no Alabama do Jim Crow. São dois homens gêmeos, irmãos gêmeos idênticos, representados pelo Michael B. Jordan, que é excelente, que já tinha trabalhado com ele em Creed, já tinha trabalhado com ele em Pantera Negra e tal, que são dois homens negros que saíram da situação da Alabama para ir para Chicago, e lá eles entraram na gangue do Al Capone e voltaram ricos e querendo lutar por liberdade para os negros, e principalmente querendo lutar pela música. É um filme muito bonito que fala ao mesmo tempo de luta econômica, luta de terra e por aí vai, mas também é uma grande homenagem à música negra e americana. E uma das coisas muito interessantes, assim, não sei se vocês sabem qualquer coisa do plot, eu cheguei sem saber nada, mas terei que fazer esse spoiler, é um filme de vampiro. É um filme que também tem um quê de fantasia, é um filme que eu brinco dizer que ele é o inverso do Um Drink no Inferno. Porque o Drink no Inferno são os vampiros mexicanos aterrorizando uma família branca, e a religião salva, né? A religião salva. E o Sinners é justamente a música salva. Os vampiros não são tão malvados assim, os vampiros são mais uma grande representação do ódio, e do ódio justo. Porque o líder vampiro é um cara que, como a família dos meus filhos, sobreviveu à fome das batatas. Então ele é um cara que viveu o colonialismo irlandês, foi para os Estados Unidos e por aí vai. E é um filme muito bom, muito bonito. As cenas são todas muito... A parte musical é simplesmente fantástica. O filme bateu um recorde muito doido, que é ele vendeu muito mais depois de ser lançado, depois da primeira semana do box office, do que depois, justamente porque o boca a boca funcionou. E eu só estou conseguindo falar sobre ele 2 meses depois do lançamento dele, porque esse boca a boca tem funcionado até agora. Então eu recomendo muito, quem ainda não viu, vá ver no cinema.
Eu vi 2 vezes no cinema, porque tem uma cena que ver no cinema é lindo demais. É lindo demais. É essa cena maravilhosa do cara cantando a música e por aí vai. Muito bem, Carl Mendler, muito bom. Ó, cara, assim, ó, tu falou do Andor. Eu não assisti porque eu sou um homem de palavra, tá? Eu cumpro as promessas, né? E eu tinha prometido que eu nunca mais ia consumir absolutamente nada de Star Wars depois dessa última trilogia horrorosa, né? Que foi para os cinemas, que ganhou nosso coração na base de uma expectativa de nostalgia no primeiro filme, e aí foi piorando e terminou de um jeito completamente absurdo, e eu disse, estou farto disso aí, não quero mais saber, então não tem série nenhuma. Ah, mas tem o bebê Yoda, tem o Pedro Pascal, não interessa, pode vir o Pedro Pascal de fio dental, né? Não estou nem aí, não verei. Agora, o Andor tem um apelo que talvez poderia fazer eu quebrar minha promessa. Ele tem uma relação, né, pelo que eu vi no cartaz, né, e no que as pessoas falam, ele tem algum tipo de relação com aquele que, na minha opinião, né, é o único filme que importa desde 1977, de toda essa série aí que se chama Rogue One, né, um filme de esperança, um filme realmente bonito, um filme que dá emoção, dá um calor no coração, e é um filme que, como ninguém ignora, é sobre o Grana chegando em Cuba, né, e os guerrilheiros tomando o território. Esse é o grande pano de fundo do filme. Né? Não, uma coisa fantástica, Nando, eu vou concluir numa frase só. Eu não conheço uma série que tenha... O único filme que eu sei parecido é o Como Destruir um Aqueduto, um Gasoduto. Eu não conheço uma série, um filme, etc., que haja múltiplas visões de esquerda simultâneas. Toda série que você tem uma esquerda, um revolucionário, não sei o quê, é sempre o que exagera e é malvado e o que é bonzinho. Lá não, lá existe uma múltipla concepção e a revolução acontece porque todas as pessoas nessa sua múltipla concepção lutam por uma coisa em comum. Eu vou argumentar que isso é a minha política, isso é luxemburguismo. Não é do tipo, a minha linha está correta, mas não. A linha do outro ali tá errada, eu discordo, não sei o quê, mas é a confluência de todos que faz a revolução ir em diante. E isso é foda porque eu não vejo isso em lugar nenhum. E fizeram uma porra de uma série de Guerra nas Estrelas. O que eu concordo contigo, Divan. Cagaram completamente na série, jogaram fora e é isso aí. Agora sim, pessoal, podemos ir por salves? Vamos pros vivas! É isso, queridos. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel. Terminado o episódio, né? Soltamos muitas palavras fortes durante o episódio. Mas agora é hora do carinho, cara. Agora é hora do salve, agora é hora do viva. Vamos lá, vamos de viva, vamos de levantar a peteca aí de quem tá nos mandando recado, pedindo alô, dando letrinha, mandando foto de bicho, toda essa galera. O que o senhor tem para nós hoje? Cara, eu tenho 3 salves aqui, na verdade. O primeiro deles é do Rômulo, lá do Blue Sky, que ele disse a respeito do nosso episódio, lá com o Pontinho. Ele disse, excelente episódio, aprendi mais sobre a Igreja Católica do que quando frequentei o catecumenato. Olha que delícia. Sigo na profissão de fé, mas sendo crítico e consciente. O catecumenato é a catequese, é isso? Acho que sim. Ou tem alguma coisa que eu não sei? Do meu tempo pra cá, mudou alguma coisa? Palavra difícil assim, né, cara? Não, mas aprendeu-se bastante naquele episódio. É verdade. Daí ele pediu, mande um salve para esse pobre apoiador que completou 2 anos contribuindo com R$10 mensais para edificar o espírito. Salve, irmão! Né? Opa, aleluia! Viva! Viva! Leitura da carta de Paulo. Tá louco, cara. Pô, que maravilha. Muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Coríntios 2, São Paulo 1, né, cara? É foda, cara. Os placar da rodada na Bíblia lá era bem assim, né, cara? E aqui, né, se o Rômulo é nosso querido apoiador, os outros 2 salves vão para nossos apoiadores que ganharam o sorteio, Gabriel, no nosso último sorteio, né, o famoso Natal do Abal, que eu odeio. Você diz sorteio? Quem é que participa desse sorteio mesmo? Todos os nossos apoiadores participam de sorteio, todo mês a gente sorteia coisas, dessa vez eles puderam entrar lá na nossa lojinha e escolher o que bem entendessem, assim, sabe? Entrar numa loja, pegar uma coisa e ir embora e dizer, isso aqui. Tinha aqueles programas dos anos 80, né? Que o cara entrava no supermarket e pegava tudo que cabia, né? É quase isso. Não, é só um. É só um. Mas o que importa é o seguinte, né? Já estamos falando de papo aí, é sempre bom lembrar. O Natal do outro lá é só uma vez por ano. O Natal do Abal é todo mês. Apoia e vira casaca. Todo mês. Então, um deles foi o
Paulo Medeiros, que foi sorteado, já escolheu lá o seu presente, está a caminho. E outro é o Rafael Domingues, que ele disse assim, eu estou faz bastante tempo querendo escrever para vocês, para dizer que finalmente tinha me sentido representado na categoria de criador de abelhas sem ferrão, Gabriel. Então gostaria de pedir um viva para mim e para as minhas abelhas, que não estão trabalhando já que está frio. E assim devia ser como todos nós. Concordo plenamente, Rafael. Cara, plenamente. Não à toa que as abelhas são inteligentes, não à toa que as abelhas são organizadas, não à toa que as abelhas produzem o único bem de consumo que não tem prazo de validade, né? É isso aí, verdade. cara, é qualidade, é tudo que é de bom, né? Então, um salve aí pra você, um viva pras abelhas e o mel da Baracatinga, hein? Pô, é muito bom, o mel da Bom, Baracatinga né? é muito bom. Muito bom, Cara, muito esse é bom. uma Ganhei das... de presente, fiquei feliz. É uma das coisas que eu acertei na minha vida. Mas, Ele, só para complementar aqui, Gabriel, ele pediu ainda no finalzinho, disse também para Moara Juliana, do Nada Tá Bom Nunca, que foi a porta de entrada para drogas mais pesadas de podcasts, indicando vocês. Olha ali, ó. olha aí, então a Moara cara, sendo, que beleza. sendo citada aqui. Moara sendo citada e não é sobre putaria em desenhos japoneses, né? Exato. Nem nada do tipo, né, cara? O que é muito raro ultimamente, né? Mas enfim, um beijo pra Moara também. Eu só tenho um salve que é um salve recorrente aqui, né, cara? É pro nosso amigão, né, cara? É pro Rodrigo Metal, né? Figura aí sim, que claro. tá sempre ganhando o nosso viva, nosso abraço. E ele perguntou pra mim, né? É o Rodrigo Metal, né? Ora bolas. E ele queria saber como é que foi o show do Sepultura esse final de semana em Porto Alegre, né? Da turnê de despedida da banda. A turnê de despedida que já tá há uns 2 anos se despedindo, né? Essas bandas a gente sabe como é que é. Mas, cara, foi maravilhoso porque, meu... Esses caras estão há 40 anos segurando uma trecheira ali e não tem banda brasileira igual, e não tem banda brasileira que tenha tanta moral, e não é à toa, cara. Demais, sim, ó, curti muito o show, todas as fases, quase todos os discos representados, e o guri novo da bateria, aquele, pelo amor de Deus, cara, é programado para matar, velho. Essa banda que massa. essa banda só tem baterista, né, no seu currículo aí que demole com tudo, cara, e não é diferente. Agora, o Andreas Kisser apresentou ele como Grayson CPF Necrutman, porque agora ele é viciado em tocar samba no Instagram, né? Muito bom, muito bom. É isso aí, né, cara? Brasil no topo, cara. Esse é o Brasil que dá certo, é o Sepultura. Véio. Brasil que dá certo, com certeza absoluta. Muito bem, Gabriel. Agora sim, né? Somos só homens normais. Apesar de uns filmes que a gente vê às vezes aí, né, cara? Somos homens inocentes, né? Vamos dar um tchau pra galerinha. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.